Boa noite, boa noite. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma live. E hoje eu vou receber a psicóloga Fernanda Carion para falar sobre o narcisismo. É um tema muito importante porque a gente precisa reconhecer a personalidade de um narcisista e procurar ajuda quando nós convivemos com alguém. Sejam bem-vindas Maraci, Ana Gouveia, Elaine, Kikuchi, nome diferente. Seja bem-vinda, Fernanda, já estou vendo você aqui, já vou te acionar aqui para live. Já aceitei o convite, tá, Fernanda? Você está no Japão, Elana? Olha só quem está aqui, seja bem-vinda, Ângela, também. Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tá tranquilo? Nós temos uma convidada do Japão, é mole? Olha que bacana! É O mundo verdade. todo aqui. Quase todo, né? Você está muito escura. Tem alguma luz aí que você possa clarear um pouco? Pois é, eu estava reparando isso e não sei por quê, porque geralmente a minha luz, essa é suficiente, mas eu vou dar uma olhadinha, Tá bom, fica à tá? vontade. Bem, a Fernanda vai estar conversando com a gente. Ela é especialista nessa área e ela também na terapia do trauma. Melhorou, 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 Ah, melhor? melhorou. Então tá bom. E eu quero primeiro agradecer, tá? Você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, numa sexta-feira à noite, a gente com tanta coisa boa para fazer e vamos fazer algo melhor ainda. Trazer informação, que é o mais importante de todos. Eu vou afastar um pouco a câmera, porque eu estou com cara grande aqui. Pronto, fica melhor. É verdade, Juana. Eu sou suspeita para falar, mas eu adoro estudar. Então, estudar para mim numa sexta-feira à noite é um prazer muito grande, principalmente transformar esse estudo em informação e fazer com que ele cresça e chegue a mais pessoas. Eu como psicóloga, eu vim conhecer o narcisismo mais a fundo há 2, 3 anos atrás. Eu não atuo nessa área, eu sou leiga nessa área, a minha área de atuação é mais gerontológica, é mais com pessoas que cuidam de alguém com Alzheimer. Oi, Kátia, meu amor, tudo bem? Então, mas e aí, aparece alguém na nossa vida, comenta, estou num relacionamento tóxico, minha mãe é isso, eu não sei. Quer dizer, a gente precisa estar juntando todos esses links, conexões, para poder começar a entender o ambiente, o meio ambiente que a pessoa vive ou trabalha. Antes da gente começar o nosso tema, eu queria que, como é a sua primeira vez aqui com a gente, eu gostaria que você estivesse se apresentando, tá? Oi, Flora. E falando um pouquinho da sua experiência para a gente começar com o tema, que hoje o nosso tema é especial. Sim. Então, me apresentando, eu sou Fernanda Carrion, eu sou psicóloga formada há 13 anos, então eu tenho clínica há mais de uma década. Tenho 4 especializações e a minha última formação, que é uma formação continuada em transtorno de personalidade narcisista e em psicopatia, dura mais ou menos uns 6 anos e eu pretendo que seja para sempre, porque é um tema que eu tenho me aprofundado e que é o tema que eu considero mais desafiador de toda a psicologia, porque é o mais difícil de detectar, né? Então, durante muitos anos eu trabalhei com pacientes graves, com pacientes internados em manicômios, pacientes psicóticos. Eu sempre gostei dessa área mais difícil e acho que cheguei no nível mais alto da dificuldade que se pode encontrar na clínica, que são os transtornos de personalidade. Me encantei por estudar essa área e hoje em dia atendo as vítimas
que vêm com um grande, grande sofrimento de terem passado por essas relações traumáticas que são tão graves que são comparadas a crimes de guerra, né? O efeito traumático que as vítimas sofrem só é comparável a uma situação de violência de guerra, então é das experiências mais aterrorizantes que alguém pode passar na vida. Isso aí é uma grande verdade, né? E algumas pessoas até comparam, porque tem uma linha que separa o psicótico, o psicopata, quer dizer, desculpa, o psicopata por uma personalidade narcisista. Essa linha que separa esses dois tipos de personalidade, transtorno de personalidade, vamos dizer assim, o que a gente poderia falar? É muito sutil isso? O narcisista é um psicótico, psicopata? Eu se explico psicótico hoje, gente? Tem alguém falando de mim por aí, hein? Vou ficar atenta. O psicopata é um narcisista, o narcisista pode se tornar tal. Qual é a linha que separa? Sim. Ou não separa nenhuma? E tem gente aqui dizendo também que sentiu na pele. Eu vi. O Ronei está falando da experiência dele, né? Então, é muito difícil separar na prática esses transtornos, na vida experiencial, porque didaticamente eles são muito claros em termos de divisão, mas na prática eles se mesclam muito, né? Então a gente se mesclam muito. Então, os efeitos para as vítimas, eles são igualmente nefastos, tanto os efeitos do narcisismo perverso, quanto os efeitos da psicopatia. O trauma que se gera nas vítimas é praticamente o mesmo, né? As sequelas são muito parecidas. Então, para as vítimas, a gente diz que é quase como se fosse a mesma coisa, a psicopatia e o narcisismo. O que difere a psicopatia do narcisismo é que, por trás de um narcisista perverso, existe um sentimento de profunda inadequação, de profunda vergonha, e que faz com que ele desenvolva essa forma onipotente de ser diante dos outros, em que ele tem que estar sempre se colocando como superior às demais pessoas para esconder esse sentimento de inadequação. Então, são pessoas que sentem as emoções de uma forma diferente da gente, elas têm a maior parte das emoções negativas desenvolvidas, então a inveja, a inadequação, a vergonha, né? Mas não conseguem sentir emoções alegres, positivas, conexão real com o outro, né? Tudo que nos faz ser felizes, a gente não consegue, eles não conseguem sentir, a gente consegue, eles não. O psicopata já tem uma outra característica que difere muito do narcisista perverso. Ele não sente nada. Alguém acabou de falar isso. O psicopata já não sente nada. Isso. Exato. São grandes atores. Fingem muito bem. Exatamente. São grandes atores. O psicopata finge muito bem porque ele não tem sentimento nenhum, né? Então, o que faz a gente ter dificuldade nos relacionamentos e às vezes dizer uma coisa querendo ter dito outra, sentir de um jeito, expressar de outro, porque a gente tem emoções e essas emoções nos confundem muitas vezes, né? Nos fazem titubear na hora de se expressar, de se comunicar. Os psicopatas não têm emoção nenhuma. Então, para eles é muito fácil construir uma retórica dirigida a objetivos, com eloquência, com facilidade na hora de transmitir o que eles querem, porque as emoções não os atrapalham, vamos dizer assim. Eu acho que deu para tirar bem a dúvida, porque essa diferença é basicamente de como a pessoa sente. A Maraci está comentando aqui que pode ser considerado uma vítima do próprio transtorno, o narcisista? Por esse ponto de vista, sim, pode ser considerado uma vítima do próprio transtorno, porque quando a gente é criança, e passa por uma situação traumática, que é o caso dos narcisistas perversos, a gente poderia ter diversas saídas para essa situação traumática, né? Então,
A gente pode se deprimir, mas tentar fazer diferente daquilo que foi vivido. A gente pode buscar uma figura empática de referência fora do nosso ambiente familiar, né? Criar uma defesa contra aquilo que está nos atacando dentro desse ambiente traumático. E o narcisista, no fundo, é uma pessoa extremamente vulnerável, que não teve outras ferramentas para sair de uma situação traumática, e a única que ele encontrou foi essa defesa onipotente em que ele, da qual ele é vítima, né, nesse ambiente. Ele não conseguiu solucionar a vivência no ambiente traumático de forma saudável. Então, sim, a gente pode dizer que ele é vítima do próprio transtorno, mas depois, bom, ele também é responsável pelos abusos que ele comete, ele é consciente do que ele faz. Isso que eu ia falar, ele é consciente daquilo que está fazendo. Exato. Então, ele é vítima porque o narcisismo perverso é considerado uma condição pós-traumática. Em algum momento da vida, esse narcisista, quando era criança e ainda não tinha desenvolvido o transtorno, ele era alguém vulnerável, como toda criança é, muito frágil, que não foi acolhida nas suas necessidades, que não veio de um ambiente aconchegante, que veio de um ambiente ou de maus tratos, ou de abuso, ou de negligência. Então, num primeiro momento, ele sim é vítima, mas depois ele tem consciência do que ele faz. E aí, nesse sentido, ele não é vítima. Então, é bem importante no popular, a gente poderia traduzir isso tudo como eu ataco para me defender. Antes de me machucar, eu já faço alguma coisa, porque na minha infância eu passei por um monte de situações semelhantes. Talvez até porque vivia num ambiente na qual a figura paterna ou materna já tinha essa personalidade. Então, ele absorve e antes que eu me machuque, eu vou lá e faço. Exatamente. E é justamente o tema da nossa live hoje, como sobreviver num ambiente narcisista sem se tornar um. Porque a gente percebe que muita gente acaba procurando ajuda terapêutica justamente porque está percebendo que está repetindo as mesmas características, não, vamos dizer assim, atitudes, comportamentos dos nossos pais com os filhos que estão chegando, com o companheiro que está vivendo com a gente. Então, quando há esse clique, procura-se ajuda. Mas nem todo mundo consegue fazer isso e acaba o ciclo se repetindo. Sim. Quem é que procura ajuda? São as pessoas que fazem isso porque estão repetindo um modelo traumático, mas que sentem culpa do que fazem, que têm consciência, mas que sentem culpa, que se preocupam com os comportamentos que estão tendo, que sentem remorso. Essas pessoas sim pedem ajuda, porque como elas cresceram num ambiente traumático, elas podem sim ter desenvolvido empatia, mas elas não aprenderam a se comportar e a se relacionar de uma outra forma que não fosse agressiva e violenta. O espelho estava dentro de casa e absorve esse espelho. Exatamente. Ok. Deixa eu ver se aqui tem um comentário que eu vi, mas eu não consegui ler. Isso, acho que mais de um. Uma criança que queima um sofá e tranca o quarto. Esse caso aconteceu, se não me engano, em Belo Horizonte. Uma criança que queima um sofá e tranca o quarto dos avós para eles morrerem queimados, porque ela foi contrariada por causa de um celular que os avós proibiram por algum motivo, ela não usar o celular. Se não me engano, ela tem 11 anos de idade. Queria que poderia ser uma futura psicopata ou narcisista, já demonstrando aos 11 anos que não está nem aí. Ela foi para o play andar de patinete. Depois disso, de ter feito isso? Sim. Ela foi contrariada, a avó, o avô, não, você não pode mexer no celular, não sei porquê, o motivo, eu não ouvi depois. E ela ficou muito chateada, fez o quê? Tacou fogo no sofá, trancou os avós, quarto andar, os avós se jogaram pela janela para se salvar de um incêndio. O apartamento foi destruído e ela estava no pleno
andando de patinete. Eu te- É uma Então, situação muito interessante, né? Quer dizer, e a criança, por ser menor de idade, ela ficou sob a guarda da mãe, que por algum uhum, motivo estava com os avós, talvez porque a mãe trabalhasse, talvez porque por qualquer outro motivo. E ela não pôde ser julgada por ter 11 anos de uhum, idade. Esse uhum. caso tem 3 semanas, se eu não me engano. Muito Sim. bem, muito É, bem lembrado, Maraci. Obrigada. obrigada. Eu não fiquei sabendo desse caso, porque a quantidade de casos que chega para mim pela minha formação é muito grande. Então, eu não consigo ficar sabendo de todos os que acontecem diariamente, né? Hum, Agora, assim, ela está ela tá complementando aqui, desculpa. Ela estava no uhum, celular vendo matérias sobre bruxismo e matanças. uhum, E ela estava de férias na casa do avô e da avó, por isso que aconteceu essa tragédia toda. Foi só para uhum. complementar que essa parte eu não tinha ciência. Sim, essa parte é muito importante, porque aí a gente já começa a pensar por que que uma criança dessa idade tem acesso a esse tipo de conteúdo? Pois é. Quem é que está cuidando dela e observando o que que ela assiste? Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos na infância, porque é um período em que a criança ainda está no processo de desenvolvimento, as estruturas cerebrais não terminaram de se formar, ela tem um psiquismo, a mente dela ainda é muito maleável, ainda está em formação, não terminou de construir a própria personalidade. Então, a gente não sabe o que que motivou essa criança a fazer isso, porque não temos todo o contexto, todo o enredo, né? Uhum. Não sabemos qual é a interação desse pai, dessa mãe com essa criança, qual é a qualidade do vínculo e com os avós, inclusive. Agora, chama atenção que ela, depois de fazer isso com os avós, vá andar de patinete como se nada tivesse acontecido. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não deduzir apressadamente, né, um diagnóstico, uma hipótese Lógico, diagnóstica com isso a gente não, isso a gente não tem como fazer. Isso aí só no atendimento, com a anamnese, entrevista com a família, etc. É uhum, simplesmente um comentário de que é comparar um tipo de atitude fria uhum, que foi calculado, vou botar fogo exato, aqui, vou trancar a porta porque assim eles vão uhum, morrer e não vão mais me perturbar porque o celular me tomaram. E vou brincar com os meus exato, amigos, onde está. Foi uma atitude muito fria. Então a gente para pensar assim, meu Deus do céu, o uhum, que está acontecendo? exato. E aí tem um aspecto cultural de que as crianças de hoje em dia não toleram nenhum tipo de frustração e reagem a essa não tolerância de formas Verdade. absurdas, Tirar o celular né? de um adolescente não é fácil, não. É. Não é Agora, fácil, não. ainda que eu tenha feito essa ressalva de que a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico na Uhum. infância e Concorda? adolescência, por outro lado, eu diria que essa criança, assim, falando só com esse recorte pequeno que a gente tem aqui da história dela, provavelmente ela tem um transtorno opositor desafiador, que já é um quadro na infância complicado, que dá a entender que vai ter um curso um prognóstico ruim na vida adulta, pode vir a se tornar um narcisista perverso. E, embora a gente tenha que tomar o cuidado para não diagnosticar na infância, a minha experiência prática me diz, né, e de outros colegas também, que a psicopatia é algo que, a psicopatia pura é algo que a gente já vê muito claramente, muito antes dos 18 anos de idade. Né? Eu mesma conheci psicopatinhas que tinham 9 aninhos, 10 aninhos e que matavam animais Sim, sem nenhum remorso. sim. Né? Então, pode ser o caso dessa criança A também. gente vê Muito muito isso em filmes, em séries, em que o gato do vizinho sumiu, você está sabendo? Ele está congelado, morto no freezer, ou ele está exato. enterrado. Porque, eu matei por quê? Porque eu queria saber o que tinha lá dentro.
Exatamente, exatamente. Aí você vê, esse exemplo que você trouxe me lembrou daquela série do Netflix, do Jeffrey Dahmer, que é um psicopata, serial killer, e que tinha na infância um certo interesse por dissecação de animais, Sim, e sim. o próprio pai dele sugeria e estimulava esse gosto mórbido da criança. Então, o quanto também um pai que faz isso com uma criança estimula o desenvolvimento de uma psicopatia ou de um narcisismo perverso, né? Porque Uhum. aí você se pergunta, mas que pai é esse que estimula uma criança pequena a dissecar animais? Também tem algo estranho nesse pai, né? Existem famílias inteiras de psicopatas e de narcisistas. A gente fica assustado. Mas, voltando ao nosso tema, depois eu volto para ver os comentários que a Elaina está contribuindo aí com a gente. Já volto para você, minha querida. Ok, eu estou num ambiente em que uma das figuras, às vezes até os dois, porque parece que se atraem, Uhum. são narcisistas. E eu convivo, às vezes filha única, às vezes filho com irmãos ou não, estou nesse ambiente. Uhum. Eu sou o bode, o outro é o príncipe, o outro é não sei o quê, é o menino de ouro que troca e vem aquela coisa toda. Quem assistiu às outras lives sabe do que eu estou falando, mas ela vai estar explicando isso melhor para vocês. E eu convivo. E eu não posso ter amigos, eu falo para o meu amigo que eu passo dentro de casa, ele não acredita porque ele vê a minha mãe, vê o meu pai elogiando, fazendo coisas. Não, você está doido. Você está doida, que isso não é tão legal, faz cada bolo bacana, monta a mesa, dá festinha, e quando acaba a festinha o negócio pega. Uhum. E aí, fala um pouquinho disso, como é que é conviver e não se contaminar. Eu vou usar a palavra contaminar, tá? Se você me Uhum. permitir, porque é difícil uma pessoa não agir, não repetir as mesmo comportamento daquela figura de mãe, aquela figura de pai que a gente idealiza. Porque Uhum. todos meus amiguinhos falam bem da mamãe, falam bem do papai, e eu, e aí? Vamos por essa linha? Vamos por essa linha que é o tema também da live. Correto. Então, as famílias narcisistas, que podem ser pai e mãe, como você disse, né? Existem muitos modelos de famílias narcisistas em que o pai e a mãe são narcisistas porque encontram uma identificação no outro para abusar e em que sentem prazer por abusar e por serem perversos e verem o sofrimento dos seus filhos, né? Eu mesma atendo no consultório pacientes que têm traumas severos, né, transtorno de estresse pós-traumático num nível gravíssimo, porque ambos os pais eram narcisistas perversos. E que, aí já aproveitando o gancho da sua fala, não desenvolveram nenhuma característica perversa, porque por oposição radical ao que viveram no seu ambiente, conseguiram ir para o extremo oposto desse tipo de trauma, desse tipo de relação perversa. Então, isso é possível. É possível, é possível. E aí a gente tem que pensar no seguinte: o tipo de interação que acontece em famílias narcisistas, em que ambos podem ser narcisistas, ou só o pai ou só a mãe, é um tipo de interação que é muito particular e que não se vê em outras famílias que não têm narcisismo. Que tipo de interação? É a própria forma narcisista, é uma forma, e eu brinco que essa forma é uma forma narcisista que vai forjando o comportamento desses filhos, o desenvolvimento deles ao longo da vida. E aí é complexo pelo seguinte: por que que uma criança que se torna depois um adulto, que cresce num ambiente narcisista,
se torna narcisista e a outra criança que nasceu no mesmo ambiente não se torna um narcisista. Uhum. Quais são as razões que explicam esse fenômeno? Então, existem muitas variáveis que estão em jogo nessas formações de personalidade. Primeira coisa que a gente tem que pensar, nós nascemos com um determinado tipo de temperamento, todos nós. E cada pessoa nasce com um temperamento diferente da outra. O que é o temperamento? É como se fosse um embrião da nossa personalidade. Uhum. Né? É mais fácil Bem de entender se a gente... Isso. Sim, bem colocado. Bem colocado. Isso. É como se fosse um embrião da nossa personalidade. É o nosso tempero, vamos dizer assim. É aquilo que se mantém, de alguma maneira, imutável ao longo da vida. São traços, características, né? Então, algumas pessoas têm um temperamento mais irritável, outras têm um temperamento mais calmo, né? Mais explosivo. E isso vem com a gente, é inato. Isso me fez lembrar de uma pessoa que eu conheço, de uma mãe que eu conheço, que 2 filhos, uma diferença de 2 anos de idade um para o outro, completamente diferentes. O primeiro, o mais velho, fala vários idiomas, conheceu o mundo, trabalhou com cinema, criou sites falando sobre isso. Hoje vive fora do Brasil, casado, com uma linda menininha. E o outro, completamente debaixo de um teto, sendo sustentado, apesar dos seus 40 e poucos anos, e com alguns vícios, que não quer largar a mão, e que a mãe se culpa. Mas eu criei os 2 da mesma forma. Como isso foi acontecer? Um é motivo de orgulho e o outro de preocupação. E aí explica o embrião que você falou, da formação de personalidades. Enquanto um com iniciativa de criar, de estudar, de viajar, de fazer, de acontecer, e etc., voou. E o outro ficou no ninho, porque é mais fácil, é porque não tem interesse, não sei os motivos, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas é só para levar isso para a vida do dia a dia sem ser uma pessoa narcisista. Que esse embrião, nesse lar, como é que ele se desenvolve? Uma família narcisista, um sim, o outro não, e numa família que, vamos dizer assim, normal, né? Esse termo até está errado, eu sei disso. Acontece também casos de diferenças. Exato. Né? Na maior parte das famílias, diferenças que são saudáveis, né? Que dizem respeito só a diferentes personalidades, mas não a perversões, né? Não. Agora, dentro de uma família narcisista, na prática, isso tudo é muito complexo, porque são muitas variáveis que estão em jogo. Então, a gente tem o temperamento que varia de pessoa para pessoa, de criança para criança, porque a gente está falando dessa formação, né? Um temperamento mais submisso, mais passivo, mais explosivo, mais reativo. E aí a gente tem uma mãe narcisista que está, e essa é a peculiaridade dessas famílias, está estudando o temperamento desses filhos para ver em que lugar ela vai colocar cada um deles. Então, e aí as combinatórias, né, são inúmeras também, a partir dessa referência que eu estou trazendo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor como é que essas combinatórias acontecem. Então, por exemplo, uma mãe narcisista percebe que um dos filhos é mais passivo do que o outro, reage menos. Ela vai provavelmente interpretar esse filho como o mais fraco, o mais frágil dos dois. E por identificação, digamos que ele tem um irmão, né? Por identificação com o filho mais reativo, que reage
que se posiciona mais, ela vai endeusar esse filho, porque ela se enxerga mais espelhada nesse que reage com mais frequência. É o filho de ouro. Que é o filho de ouro, que fica nesse lugar de pedestal, mas que é colocado num pedestal idealizado por essa mãe que não corresponde à realidade. Então, ela exige dessa criança uma atitude e um comportamento de perfeição que ela não tem. Ela é uma pequena criança em formação. Que sofre da mesma maneira que o bode, que o filho bode expiatório, né? Sofre da mesma maneira, só que um está sendo idealizado lá em cima, você tem que ser perfeito, você tem que fazer isso, você não pode aquilo, e o outro, você não é nada, você é um lixo, você nunca vai ser feliz, você nunca vai encontrar alguém que te ame, você não vai casar, você vai fracassar na sua profissão, você vai se endividar, vai morrer na rua, sozinho, abandonado, se eu parar de colocar comida na mesa, porque você é um nada, você é um ninguém, e assim por diante. Então, começa essa diferença como criança, um sendo elogiado e cobrado à perfeição, e o outro, eu não tenho expectativa nenhuma por você. Você não é um nada. Não deveria nem ter nascido. Acredito que muitas vezes esse tipo de verbalização aconteça. Sim, sim. Agora você vê como é complexo, porque, por exemplo, numa outra situação, você pode ter uma mãe narcisista, porque daí entram as características particulares daquele narcisista. O narcisismo, como um transtorno, é um conjunto, é um padrão de personalidade que se repete em todas as pessoas que têm o transtorno, só que de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo, cada narcisista é único, porque vem de uma história cultural específica, nasceu num país específico, né? Tem uma linguagem comunicacional dentro da família com um que a gente chama de dialeto familiar específico. Então, varia muito também dentro dessas famílias como essas dinâmicas se dão. Se é um narcisista que é mais reativo também, ele pode se incomodar com esse filho que é mais reativo. Não colocá-lo no pedestal, mas justamente começar a inverter e começar a massacrar mais esse filho. E se esse filho não consegue fazer um exercício de passividade saudável, né, de colocar um limite nessa mãe e reagir em cima das reações dela, ele pode ir se tornando cada vez mais agressivo, cada vez mais agressivo, cada vez mais agressivo, e se tornar um narcisista perverso. Mas de um outro tipo de narcisismo que não esse desse filho que foi colocado no pedestal, porque tem variações nessa formação, entende? Nossa. São menores de idade, começam a ter esse tipo de comportamento, de atitudes menores de 18 anos. Eles não têm autonomia de procurar uma ajuda. E quando eles falam com alguém, as pessoas não acreditam, porque não estão vendo, não estão vivenciando, porque raramente eles apresentam marcas físicas, é tudo mais na emoção, na palavra, não há surras, vamos dizer assim, não acontece. Pode acontecer, mas geralmente não tem como mostrar. E aí, eu preciso de ajuda, eu vou falar com o meu professor, vou falar com o meu tio, vou falar com alguém. Eles teriam essa autonomia de pegar esse menor e levar para algum tratamento com algum psicólogo sem autorização dos pais, que são os responsáveis? Em tese, não, né? Porque pelo nosso conselho de psicologia, só poderiam ser atendidos se os pais autorizassem, né? Agora, são situações atípicas, né? Em que o psicólogo atento pode se dar conta do que motivou aquela pessoa adulta, que não é o pai ou a mãe, levar aquela criança para atendimento e procurar acolhê-la de alguma forma. Porque provavelmente... Agora... Sim. Agora, a maioria das crianças que sofrem abuso psicológico, elas não conseguem se dar conta, porque são abusos muito sutis. Então a diferença está aí. Eu sei que tem alguma coisa errada,
mas eu ainda não tenho a compreensão. Por isso que essa possibilidade de procurar ajuda terapêutica, nesse primeiro momento, ainda não é real. Ele começa a se formar depois que a pessoa tem 20 anos, 21, 22, 30 anos, começa a ter aquela consciência. Exato. E olha, eu vou te dizer que pela minha experiência clínica, eu tenho feito uma média assim de algumas coisas que eu vejo no consultório, porque eu acho interessante a gente também ter Por favor. as, as nossas pesquisas próprias, assim, né? E o que eu vejo porque tem coisas que não estão descritas na literatura, né? Que só a experiência nos traz. E o que eu vejo, assim, é que a média de idade que os filhos de narcisistas descobrem efetivamente que o pai ou a mãe tem esse transtorno é entre os 30 e 40 anos de idade. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é lá pela metade da vida. Existe a possibilidade, eu com 50 anos, procurar um profissional, meus pais já falecidos, mas eu não consigo ter um relacionamento porque eu ainda estou presa naquele tipo de comportamento? Sim, e também já atendi casos assim na clínica. Às vezes chegam da seguinte maneira, Juana, por exemplo, um paciente de 50 anos que tem um relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, que é uma Sim. outra condição que não necessariamente é perversa, são pacientes que sofrem muito, né? Quem tem um transtorno borderline, que tem um vazio crônico, mas tem muita instabilidade emocional, então trazem para os relacionamentos essa instabilidade emocional. E esse paciente começa a te contar que ele se relaciona com uma pessoa muito instável, e daqui a pouco ele começa a te contar da mãe dele, e todas as sessões giram em torno dessa mãe, dessa mãe, dessa mãe. E aí você vai ver, opa, peraí, o que tem nessa mãe, né? E aí você descobre que a mãe era uma narcisista. Então, muitas vezes chegam São porque não muitas sabem, variantes. são muitas Por variantes. isso que eu amo a psicologia. É muitas variantes, gente. É fantástico, fantástico. Eu É, também amo. Eu sou você suspeita quer... para falar, mas eu amo a personalidade, assim, as personalidades são infinitas, né, Rony? São sim. Você quer complementar alguma coisa antes de eu ver alguns comentários que a Elaine, lá do Japão, está aguardando? Então eu acho que vamos dar prioridade para ela, que está de tão longe. É verdade. Meu ex me agrediu uma vez dentro do carro. Eu desci com medo, fui para a casa de uma amiga, onde eu fiquei por 2 dias. E nesse período ele nem sequer ligou para saber onde eu estava. Quando voltei, não deu. Ela deve estar complementando em algum lugar. Ele agiu como nada tivesse acontecido. Uhum. É uma É, característica, né? Não é estou uma nem aí, você é um característica. lixo, Uhum. não é verdade? Estou nem aí. É uma característica. Aí a gente não pode dizer se é um narcisista ou se é um psicopata só com essa informação, porque tem, tem muitos outros casos, né? A subjetividade humana, a gente acabou de falar, tem muitas variações em que a pessoa não é nem um narcisista e nem um psicopata, mas ela pode ter, por exemplo, um grau baixo de empatia e um sentimento reduzido de culpa, de remorso, mas na prática ela pode causar um dano exatamente igual ao que um psicopata ou um narcisista causa. Essa situação me chama muita atenção, porque É um qualquer relacionamento pessoa em algum tóxico, né? momento... Exato, um relacionamento tóxico. E qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode ter um desequilíbrio, né, emocional que gere alguma violência física. Pode, a gente está sujeito a isso, a ter reações abruptas e inesperadas. Mas uma pessoa psiquicamente saudável que faz um ato dessa natureza, ela sofre de um profundo arrependimento. E ela vai fazer de tudo para reparar o que ela fez. Ela não vai ter essa atitude de total indiferença, como se aquilo nem tivesse acontecido. Então, me parece, pelo que ela fala, que é uma pessoa que deve ter algum grau de perversão, né?
E baixíssima ou nenhuma empatia. Né? Relacionamentos tóxicos é um pé para o narcisismo? Não necessariamente, como eu disse, Não, né? O relacionamento tóxico, não. Podem ter dinâmicas tóxicas inúmeras, bem diferentes. Pode ser muito variado. Uhum. Ok, estou vendo aqui alguns pequenos. A Silvia está falando que eu sou essa filha totalmente inversa, é difícil. Bem, ela colocou eu inversa. Se ela ainda estiver na live, ela poderia completar. Inversa como? Uhum. Tá? O Ricardo, esse ex possivelmente agiu assim por... Gente, esse termo em inglês me matou agora, né? Como é que Cadê? O Ricardo. Deixa eu ver Ricardo se eu acho. Glass. É que eu tô... Sei lá, eu falei errado. Ele Tá. sempre agia assim quando me fazia mal. Agia, eu sei. Tá, ok. Eu não consegui encontrar, deixa eu ver. A live ficará salva, o Ricardo perguntou, Isso, Luana. é mais abaixo. Tá. Ai, as costas já estão boas. Sim, a gente está então aguardando se a Silvia vai responder para a gente poder esclarecer para ela e depois vamos ver onde é que está o Ricardo. Ricardo escreveu de novo por final. Muito. Isso, quem sabe o Ricardo escreve de novo. Já escreveu. O Ricardo já escreveu. Desculpem a minha ignorância, mas em inglês... Gaslighting, ele quer dizer isso? Isso. Tá. Vem de luz. E qual foi a pergunta? A gás. Não, ele está fazendo um comentário apenas, que parece com essa situação. A Silvia voltou. Estou aqui, filha de narcisista, eu sou a filha pacífica. Agora ela esclareceu. Agora A filha pacífica, aí teria que ver como é que foi a dinâmica com essa mãe, né? O que essa mãe interpretou desse pacífico e o que essa mãe causou de danos para ela, né? Tendo ela sido essa filha mais pacífica. Ok. Aí, nasci, cresci, vivi nesse ambiente, saí desse ambiente, formei uma nova família, percebi que eu estava espelhando os comportamentos errôneos e resolvi procurar ajuda. Achei você. E agora? Qual aconselhamento, sem entrar em detalhes, o que a gente tem que fazer? Cortar o vínculo, esquecer que tem a pessoa, não atender o telefone, ir só no Natal. Como é que funciona isso? Olha, a Silvia está perguntando, filha única, eu tive que ser perfeita, pois sou filha dela. Tá. Teve que ser perfeita, cresceu provavelmente com um nível de exigência absurdo e que ela nunca vai poder chegar ao nível de perfeição que a mãe exige, porque por mais que ela se esforce, nunca será o suficiente. E o Coelho está colocando aqui, você já tratou algum narcisista ou psicopata na clínica? É a experiência dela, mas deixa ela responder. Sim, nunca tratei por um simples motivo. Eles não têm tratamento. Não tem, Não tem tratamento. Não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Eles, na verdade, é um transtorno egocintônico que a gente diz, né? Eles não têm essa consciência, né, de que eles fazem mal, mas eles têm consciência do que eles fazem e se sentem muito bem com isso. Esse é que é o grande problema desse transtorno. Porque eu estou fazendo para o seu bem. Você vai me agradecer um dia quando você crescer e for mãe, e for pai, dos seus filhos.
você vai lembrar desse momento que eu estou fazendo. Esse é o diálogo básico. Né? Exatamente. Então, eles não acham que eles precisam de tratamento, está tudo bem com eles, para que eles vão, né, se submeter a uma avaliação, a alguém que vai fazer uma crítica à moral deles, que é uma moral de outra natureza, que não é a mesma da nossa, se eles estão muito bem e se sentem confortáveis em sendo quem são. Agora, eles aparecem muito, porque eles gostam muito de frequentar as nossas páginas, eles gostam de ouvir que alguém falando sobre eles, e eles vêm sim para manipular ou para abusar da gente. Né? Então, assim, pouquíssimas sessões eu consigo identificar, né, se é um narcisista ou não. Em 2, 3 sessões isso já vai ficando bem evidente, às vezes precisa de um pouco mais. Quando eu tenho uma dúvida muito grande, eu encaminho para avaliação psicológica, daí aplicação de testes e tudo muito bem investigado. Porque eles enganaram até o Robert Hare, né, que é o grande especialista em psicopatia. Ele, nos livros dele mesmo, diz, olha, gente, por mais que eu estude esse transtorno, seja, né, assim, o maior especialista do mundo em psicopatia, eu já estive na presença de psicopatas e não me dei conta de que estava. Né? Então, você já teve oportunidade de fazer uma live com uma pessoa com personalidade narcisista, não teve? Tive, sim. Sim. Gente, é só entrar no perfil dela, eu acho que é parte 1 e parte 2, não vou citar o nome, tá lá, tá salvo, e é muito interessante, pessoal, ela batendo papo com uma pessoa que tem esse transtorno, para vocês terem uma ideia. Eu nunca vi alguém fazer uma live nesse nível, falando com tanta clareza. E a Kátia está colocando, é uma fase da violência, filha única, eu já tinha lido. Dedé Campos chegou, seja bem-vindo. Então, eles não admitem, não aceitam tratamento. Olha, o perfil dela está aqui em cima, onde está o meu nome, nessa setinha. Se vocês clicarem, tem o perfil dela. Vocês podem seguir, podem ir na página dela e observar essas 2 lives, que está lá salvo. Né? Que é interessante isso. E como é que funciona? O narcisista tem uma vaidade extrema. Eu consigo virar a página elogiando, falando, para sair um pouco desse foco e ganhar um pouquinho menos de violência? Eu consigo agir dessa maneira? Ou não tem jeito? Se você agir Isso é uma curiosidade. sim. É que se você agir dessa maneira, você vai estar se retraumatizando. Ih, caraca! É mesmo? Quer dizer que se eu puxar, eu puxar pela vaidade, elogiando essas coisas todas, não dá certo. Você vai estar se retraumatizando, porque você vai continuar estando num vínculo traumático em que você tem que elogiar alguém, não porque venha de dentro de você um desejo de elogio, mas sim para blindar uma possibilidade de ser afetada por esse narcisista, né? Eu imaginei a seguinte, eu como leiga nesse tema, eu imaginei a seguinte cena. Você não é o nada, você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir nada, etc, etc. Em vez de eu rebater com violência ou me esconder com choro, eu reagi com amorosidade, nesse sentido, de falar, não, mas eu acredito que com a sua criação eu vou ser uma pessoa melhor, porque você é uma mãe fantástica, não sei o quê, não sei, nesse sentido. Eu fantasiei aqui, gente, eu me dou esse direito. Em vez de eu agir, chorar, porque eu vou estar reforçando a atitude desse narcisista, porque ele está vendo que atingiu o objetivo, que era me fazer ficar por baixo, me fazer chorar, me fazer cortar as asas, vamos dizer assim, me tolir. Não, eu reajo de outra forma. Falando. Aí acho que a gente tem que fazer uma diferença entre se você, que essa pessoa que está fazendo isso, é um adulto ou é uma criança. Porque se for
for uma criança que está em formação, dificilmente ela tem essa clareza sobre o que ela está fazendo, né? E ela pode não se dar conta de que ela está repetindo algo que ela pode estar dizendo para ela mesma, ainda que o objetivo não seja esse, né? Então, uma criança que faz isso, ela está num ambiente que ela está se retraumatizando. O ideal é que essa criança não esteja nesse ambiente, que ela seja tirada desse lugar, para que ela não tenha que se submeter a esse tipo de situação. Agora, um adulto, sim, que é uma pessoa que tem já a personalidade bem formada, bem integrada, que sabe muito bem o porquê dele estar dizendo isso, né, para blindar um efeito de um abuso daquele narcisista, para não se sentir inferior ou para neutralizar o narcisista, vamos dizer assim, para que ele perca a capacidade de abusar, aí sim é uma estratégia. Agora, o ideal mesmo é que você não tenha que nunca passar por situações em que você precise dizer esse tipo de coisa, né? Para se O defender. ideal é o corte, né? É me afastar totalmente para que tudo aquilo não me faça mal. Exato. Agora, também isso é bem complexo, porque se você fala, por exemplo, de uma filha de uma mãe narcisista, que é uma narcisista perversa, tem um transtorno, mas ela não tem, por exemplo, muitos traços de sadismo. É uma mãe que nem sempre vai ter uma atitude inadequada. É uma mãe que eventualmente dá bons conselhos, porque o narcisismo, o transtorno, ele é complexo por isso, né? Ele tem nuances, tem matizes muito diferentes e nem sempre um narcisista perverso ele vai ser mal em tudo o que ele faz. Isso não é muito falado na internet. Geralmente as pessoas são mais dicotômicas, maniqueístas. Elas dizem contato zero, ponto e acabou. Mas a variabilidade humana é muito maior do que aquilo que a gente gostaria que fosse. É muito mais fácil decidir dessa maneira, né? Mas é a mãe daquela pessoa ao mesmo tempo, né? Então, eu pelo menos deixo os meus pacientes muito à vontade para fazer uma escolha ética em relação ao que eles querem fazer com isso. Agora, claro, as opções não são muitas mesmo, né? Porque a perversão, ela é significativa. Então, você pode ter sim o contato zero ou o que a gente chama de contato mínimo, né? Quando o filho, a filha ainda quer manter algum nível de vínculo com essa mãe, mas é assim, é um almoço de domingo de meia hora a cada 2 meses, né? Para manter algum vínculo ali que a filha deseja o filho e não passa muito disso. O narcisista, por ter consciência do que ele está fazendo, e ter aquela sensação de que, poxa, aquele nível de consciência que exagerei, fiz algo, pede perdão, ele tem essa consciência de se desculpar, de presentear depois de uma crise, de ter arrasado, de ter... Não? Ele não tem essa consciência. Não, ele não tem essa consciência porque isso pressupõe ter um valor moral, um sentimento de remorso e de culpa. Muitas vezes eles pedem desculpa e isso confunde muito as vítimas, porque esse pedido de desculpa é uma manipulação para continuar abusando. Os Também é presentes uma... também. São... Uhum. Ah, desculpa, mãe, desculpa, pai. Olha só, eu vi esse tênis, eu vi essa calça, eu vi esse livro, lembrei de você, porque ontem é uma manipulação, provavelmente. Provavelmente sim. E justamente o que engancha as vítimas no ciclo abusivo são essas informações contraditórias. Porque, por um lado, eu maltrato, abuso de forma sutil, né? Isso já deixa a vítima confusa, porque são abusos psicológicos em que ela não sabe muito bem se é um abuso, se não é. E, num segundo momento, ele vem com um buquê de flores, convida para sair, né? Faz com que a vida dela se transforme em algo maravilhoso, realiza todos os desejos, porque eles sabem quais são os pontos fracos das vítimas e também os desejos, né? Então, eles abusam nos pontos fracos e depois suprem essa atitude com coisas boas, e a vítima daí não consegue sair desse sistema, né? Porque aí entra uma coisa mais técnica, né? A gente tem um sistema de sobrevivência e de luta e fuga. E geralmente o que predomina para a gente poder sobreviver, né, na sociedade, enfim, como civilização, é o sistema de sobrevivência, não o de fugir.
Então, por pior que seja aquele abusador, a gente ainda se sente mais seguro estando com ele, de alguma forma, seguro, entre aspas, do que sem essa referência. Por mais louco que seja, é assim que a gente funciona, né? Então, a vítima continua ali naquele ciclo que se perpetua, às vezes, por anos, décadas, né? Interessante. Interessante. A gente para pensar e eu não consigo imaginar um ambiente assim, de sobrevivência, um dia após o outro. Quer dizer, eu saio da escola, vou para casa e sei que eu vou me aborrecer, vai ter um problema, porque vai ter um defeito, vai achar alguma coisa errada e dormindo, eu posso ser acordada, posso ser chamada a atenção porque eu não fechei a porta, o cachorrinho fugiu, alguma coisa, então eu durmo com aquele sentimento de daqui a qualquer momento eu posso estar em pé acordando, sendo sacudida. É muito. E no dia seguinte você vai ter a sua casa recheada de buquês de flores, com uma música que é a sua preferida e que te leva para um mundo de plenitude, de fantasia, de beleza que nenhuma pessoa normal, ou seja, que não tem o transtorno, costuma fazer. Muito esclarecedor. Eu gostei muito de estar conversando contigo. Eu deixo aberto que se você quiser agora falar mais alguma coisa que de repente não tenha sido tocada, eu procurei trazer algumas informações, algumas perguntas, até para dando atenção ao nosso público que está assistindo. A live vai ficar gravada e seria interessante que quem está aqui pudesse compartilhar, porque a gente sempre conhece alguém que está vivendo alguma situação, para que essa pessoa possa ter ciência de buscar mais informações, de repente procurar um profissional que possa orientar nesse sentido. Um pedido de ajuda. Acho que é isso. Desculpa, só complementando, né? Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de que eu quero continuar viva, continuar vivendo. Então, terapia, essas coisas, não, gente, não tenham vergonha. Quebrem esse tabu, tá? Psicologia não é coisa para maluco. Psicologia serve para tantas coisas e principalmente dá um direcionamento, dá um esclarecimento, dá um guia em que você começa a olhar interiormente, a parte interior, para poder se expressar e ver o que está acontecendo no seu meio ambiente. E a psicologia é uma coisa muito linda, e que não funciona sozinha. Se você não quiser, não funciona sozinha. Então, não tenha medo de pedir ajuda, de procurar ajuda, procurar um profissional que realmente conheça sobre o assunto. Não é o meu caso, é o caso da Fernanda. Procurar entender o que está acontecendo e reconhecer que se você está espelhando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E você sabe, Ruana, você me perguntou se eu teria algo a complementar. Eu acho que é importantíssimo dizer o seguinte, né, da sua fala, que é de extrema importância. Essas pessoas que estão passando por situações de abuso precisam de profissionais que tenham uma formação específica em transtornos de personalidade, em especial no transtorno narcisista ou psicopatia, e em terapia do trauma. Porque são pessoas que desenvolvem um quadro traumático muito específico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, em diferentes né? que é Como o mesmo. você começou a live falando da guerra, é a mesma sensação. Exato, é a mesma sensação dos traumatizados de guerra, né? E tem que ter muito cuidado para o profissional que for atender ter essa formação, essas formações, pelo seguinte, porque os colegas que não têm formação nisso, por mais bem intencionados que estejam, muitas vezes eles revitimizam esse paciente
porque eles, sem se dar conta de que o paciente está com uma pessoa perversa, que tem um transtorno grave de personalidade, eles relativizam certos comportamentos desse companheiro, dessa companheira, e fazem o paciente entrar cada vez mais em dúvida sobre se é ele que está fazendo errado, ou se é só uma questão deles fazerem, por exemplo, uma terapia de casal e aí tudo se resolve. Né? Tem muitas indicações nesse sentido, né? De fazer O determinadas terapias de narcisista não vai, casal. né, na terapia de casal. E se for, ele é o santo. Se for, ele é capaz de manipular o terapeuta que, às vezes, se posicionar a favor do narcisista e contra esse paciente que é a vítima. Então, Esse é o risco. esse É o risco existe, é enorme. Todos os dias na clínica eu recebo pacientes que foram retraumatizados por colegas que não sabiam atender essas demandas. Uhum. Então, isso é muito sério. E como é que o pessoal te encontra? Caso alguém se Então, interesse em tirar essa dúvida. Pelo direct, você tem algum link na sua página que te direciona para o WhatsApp? Como é que funciona isso? sim, então, pela minha página do Instagram, que você tem aqui em cima, e lá Uhum. tem o meu contato telefônico de WhatsApp, e por ali a gente marca, né, consulta. Ótimo. E esse é um diagnóstico muito difícil de ser feito, porque os narcisistas, de modo geral, e psicopatas especialmente, não vêm até a terapia, então a gente não consegue avaliar. O que a gente faz nesses casos? A gente procura escutar o paciente e levantar uma hipótese diagnóstica indireta porque o abusador não está diante da gente, mas pela sintomatologia que o paciente apresenta, a gente consegue levantar uma forte suspeita de que pode ser um companheiro ou companheira narcisista, e daí todo o trabalho é especificamente dirigido a esse problemático. Você é do Rio ou São Paulo? Agora me vem essa dúvida. Eu sou gaúcha. É gaúcha? Você está no Rio Grande do Sul? Não, Você não tem sotaque. não, eu já morei em São Paulo, já morei no Rio, já morei no Não tem Maranhão, já. sotaque nenhum. Eu estou aqui na dúvida. Paulista, carioca, quer dizer que É, você é gaúcha. eu sou Que gaúcha de maravilha. nascimento. Mas hoje você está em que estado? Hoje no Rio. Você está no Rio. Ah, tá bom. Sim. Tudo bem, eu imaginei. Eu não lembrava É, se você estava no Rio ou São Paulo. Mas está sim, ótimo. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu vou salvar a live. Você me autoriza eu compartilhar para ir para o seu feed? claro, sim. Tudo bem, então. Então, Uhum. gente, obrigado quem ficou até o final. Vai ficar salva quem quiser, quem perdeu o início. E que todos tenham um bom final de semana. Semana que vem a gente está aí com mais notícias, tá? Mais lives aí para a gente fazer. Isso Bom aí. final de semana, então. Obrigada a todos também. Obrigada ao meu querido paciente Wilgens, que estava aqui, disse que eu sou a querida doutora dele, e eu fiquei muito feliz pelo elogio. Isso aí Então, é bom, é importante. É o reconhecimento. Então tá isso. bom. Tchau, Então, gente. tá. Tchau, abração, gente. Abração. Tchau.